Denominações evangélicas herdaram 100% das obras do catolicismo pagão romano. Vamos analisar as obras de ambas as seitas. Não vá pensando que o catolicismo é a igreja mãe. A mãe de todas as seitas religiosas do mundo é o judaísmo. Sim, porque o Filho do Homem, o prometido, foi enviado como noivo para se casar com a sua igreja humana, noiva. E ele encontrou uma noiva completamente prostituída, com falsos deuses, doutrinas, rituais, líderes, denominações, simbolismos, etc. Tal judaísmo que até hoje também tem as mesmas práticas e rituais do antigo, sendo que todas as religiões ocultamente seguem seus rituais até hoje. E assim a mulher, igreja humana, continua prostituta e crucificando o autor da vida, da fé e da salvação. Este é o ecumenismo oculto que está de pé a todo vapor. Por exemplo, os católicos cultuam a imagem, a figura de Jesus, e os evangélicos cultuam o nome escrito na parede com tinta. E ambas as figuras são ídolos mortos. Por quê? Porque as pessoas têm sua fé na matéria. Templos, líderes, deuses, simbolismos de dízimo, jejum, louvor, circuncisão, batismo na água, véu, óleo, lava-pés, trombeta, arrebatamento do corpo físico. Vejamos, os católicos têm padre como líder e os evangélicos, pastor, guru, médio, bruxo, rabino, pai de santo, apóstolo, profeta, monges, etc. Os católicos fazem novena e os evangélicos culto no lar. Os padres têm sacerdote e os pastores gospel diáconos. Os padres fazem missa e os pastores gospel realizam cultos. Os padres utilizam altar e os pastores gospel púlpitos. Os padres fazem sermão e os pastores gospel pregações. Os padres têm paróquias e os pastores gospel congregação. Os padres usam batina e os pastores gospel terno e gravata, o obelisco de Baal. Os padres fazem missa campal e os pastores gospel culto campal. Os padres têm bispos e os pastores gospel presbíteros. Os padres realizam batismo e os pastores gospel o mesmo ritual. Os padres fazem a Eucaristia e os pastores gospel aceitam da Santa Ceia física, de comer e beber o Jesus morto e depois cagá-lo e mijá-lo no dia seguinte. Boca ou porta espiritual é o ouvido, e ceia é ouvir a verdade e obedecê-la, na qual a obediência está relacionada em amar e perdoar o próximo. Os padres se prostituem com os coroinhas e os pastores se casam e se prostituem com os fiéis. Veja, por exemplo, o caso do João de Deus. As religiões estão cheias desses urgidores. Os padres fazem grupos de coral, os pastores gospel conjunto musical. Os padres fazem festas de padroeira e os pastores gospel realizam shows gospel onde o comércio de bugigangas religiosas falam mais alto do que a fé. Afinal, o que tem a ver a fé e as organizações religiosas? São como água e óleo. Os padres realizam procissões com a figura da imagem de Jesus morto. E os pastores gospel realizam a marcha para o nome de Jesus morto a exército de idólatras. Que diferença há entre a imagem esculpida e o seu nome? Os padres realizam catequese e os pastores gospel escola dominical ou sabatina. Os padres têm fiéis e os pastores gospel membros. Os padres têm madres e os pastores gospel grupo de irmãs. Os padres realizam coremense e os pastores gospel festividade. Os católicos e os protestantes gospel praticam falso jejum físico, dízimo e ofertas em mamon, os lixos dos louvores, longas orações. Faça uma visita nos templos católicos e dos evangélicos e as outras denominações e verás que todas possuem a mesma hierarquia no altar. Não está escrito que devemos ser servos uns dos outros, sem as hierarquias de cargo? São exércitos de androides e robôs manipulados pelos seus líderes, que também são androides e robôs superiores dentro da denominação. Cada um está na sinagoga com dois propósitos. Primeiro, em busca de um cargo no topo da pirâmide das hierarquias religiosas. Segundo, que vão pelas ruas, sítios, casas, praças, etc., atrás de pessoas para se converterem à vossa denominação. Mateus 23, 15, Isaías 56, 10, 11. 100% das religiões têm o mesmo DNA.
celas, rituais, simbolismos, seja o judaísmo, cristianismo, sikhismo, budismo, espiritismo, catolicismo, islamismo, hinduísmo, ciganismo, etc. Enfim, uma Babilônia de variedades de túmulos onde ocorrem as piores das blasfêmias com pessoas escravizadas, cultuando nomes falsos de deuses e deusas pagãs. Todas as organizações religiosas têm as mesmas células do engano, mentiras, feitiçarias, idolatrias e blasfêmias. Apocalipse 17:5.